Elias nunca se considerou melhor do que ninguém. Desde cedo, aprendeu com seus pais que a fé não era sobre aparências, mas sobre o coração. Era simples, trabalhador e, mesmo sem grandes posses, estava sempre disposto a ajudar. Se alguém precisava de um favor, Elias era o primeiro a estender a mão. Se alguém estava triste, ele encontrava palavras de consolo. Se alguém caía, Elias não hesitava em levantar. Aos olhos de muitos, ele parecia apenas mais um jovem comum, sem riqueza, sem influência, sem nada que despertasse inveja. Mas para aqueles que olhavam mais de perto, Elias era diferente. Tinha uma fé viva, um desejo sincero de agradar a Deus, mesmo quando ninguém mais se importava. Essa postura, no entanto, começou a gerar incômodo. Alguns viam sua dedicação como exagero. Outros murmuravam que ele forçava uma espiritualidade que não tinha. Com o tempo, comentários maldosos começaram a circular, como pequenas fagulhas que juntas formavam um incêndio. De que adianta tanta oração se a vida dele não muda? Diziam alguns. Outros ironizavam. Sempre fala de fé, mas continua pobre, esquecido, como se Deus não se importasse com ele. Essas frases, ditas de forma cruel, entravam em seus ouvidos como espinhos. E o que mais doía era que tais palavras não vinham de estranhos distantes, mas de pessoas próximas, irmãos da fé, aqueles que ele mais acreditava que seriam apoio e refúgio. Elias tentava não dar atenção. Repetia para si mesmo que Jesus também havia sido zombado, que os profetas haviam sido rejeitados e que a cruz sempre seria escândalo para os homens. Mas, por mais que sua mente tentasse justificar, o coração ainda sofria. Ninguém gosta de ser visto como inútil, ninguém suporta ser alvo de chacota, ainda mais em lugares onde se espera acolhimento. O peso do julgamento público começou a ferir sua alma, até que chegou o dia que se tornaria um divisor de águas. Era uma reunião da comunidade, um momento em que todos estavam reunidos para louvar e compartilhar palavras de encorajamento. Elias, com simplicidade, levantou-se para falar sobre algo que havia lido na palavra. Ele não buscava reconhecimento nem holofotes, apenas queria compartilhar aquilo que o havia tocado no íntimo. Sua voz tremia um pouco, mas falava com convicção. Porém, antes que pudesse terminar, um dos homens mais influentes da igreja se levantou, interrompendo-o diante de todos. Com um tom carregado de sarcasmo e desprezo, disse: Elias, você não se cansa de querer pagar de santo? Quem é você para ensinar alguma coisa aqui? Sua vida não serve de exemplo para ninguém. As palavras ecoaram pelo salão como trovões. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente, seguido por risadas de alguns e olhares constrangidos de outros. Elias congelou. Sentiu o rosto queimar, as pernas tremerem e a garganta se fechar. Tentou continuar, mas sua voz se quebrou. O sorriso que forçou não conseguiu esconder a dor que latejava por dentro. Naquele momento, Elias desejou desaparecer. Ao voltar para casa, cada passo parecia pesar toneladas. As palavras que ouvira ecoavam em sua mente como martelos, esmagando sua confiança. Quando chegou em seu quarto, fechou a porta, ajoelhou-se e chorou sem reservas. As lágrimas molhavam o chão enquanto sua oração saía entrecortada. Senhor, por que permitiste isso? Eu só queria te servir. Eu só queria ser fiel. Por que me expuseste à vergonha diante de todos? O silêncio foi sua única resposta naquela noite. Nos dias seguintes, Elias lutava contra dois sentimentos: a vontade de se esconder de tudo e todos e o desejo desesperado de encontrar em Deus algum consolo. Era um conflito interno, de um lado a vergonha, do outro a fé vacilante. Amigos próximos notaram seu silêncio, mas ele não sabia como explicar a ferida. Naquele momento, parecia que Deus havia se calado, que o céu estava fechado. Mas o que Elias não sabia era que Deus nunca se cala por acaso. O silêncio divino muitas vezes não é abandono, mas preparação.
Por trás daquela humilhação pública havia um plano secreto sendo traçado. O que parecia ser a maior derrota de Elias se transformaria no cenário ideal para uma honra que não viria diante dos homens, mas do próprio Deus. E essa honra, quando viesse, seria tão profunda que mudaria não apenas a vida de Elias, mas também a daqueles que um dia o desprezaram. Assim começa sua jornada. Elias, o jovem humilhado em público, mas que descobriria que a verdadeira aprovação não está no aplauso da multidão, e sim no olhar daquele que vê em segredo. Os dias após a humilhação foram os mais difíceis que Elias já havia enfrentado. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre sua vida. Quando caminhava pelas ruas, sentia que todos os olhares estavam voltados para ele, mesmo que isso não fosse verdade. Sua mente revivia aquele momento no salão. Cada palavra, cada riso, cada olhar atravessado. Era como se o episódio tivesse se tornado uma cicatriz aberta que sangrava constantemente. Elias, antes tão confiante em sua fé, agora duvidava até da própria capacidade de seguir em frente. Ele começou a se isolar. Evitava a companhia dos amigos, recusava convites para participar das atividades da comunidade e passava longas horas trancado em seu quarto. Seu coração estava dividido, queria buscar a Deus, mas ao mesmo tempo se sentia indigno de estar diante dele. A vergonha havia se tornado um peso insuportável. A cada vez que tentava orar, as lágrimas vinham primeiro que as palavras. O silêncio que antes era espaço de encontro com Deus, agora parecia vazio, frio, distante. Naquele período, Elias também passou a ouvir outras vozes, vozes que não vinham de pessoas, mas de dentro de si mesmo, como ecos de dúvidas que nunca havia alimentado antes. Talvez eles tenham razão, talvez eu não seja digno. Talvez minha vida realmente não tenha valor nenhum. Quem é você para tentar ensinar Elias? Quem se importa com suas palavras? Essas vozes ecoavam noite e dia, minando sua força e seu ânimo. Certo dia, sua mãe entrou em seu quarto e encontrou-o sentado no canto, olhando fixamente para o chão. Ela não disse muito, apenas colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Meu filho, eu não sei o que você está enfrentando, mas lembre-se, Deus nunca se envergonha daqueles que o amam de verdade. Não deixe que as palavras dos homens definam quem você é." Essas palavras penetraram no coração de Elias, mas ainda assim, ele não tinha forças para reagir. Na semana seguinte, houve outro encontro da comunidade. Elias decidiu ir, mas não por vontade própria. Ele sabia que se ficasse em casa, as pessoas começariam a comentar ainda mais, e ele não queria dar motivos para novas críticas. Entrou na reunião de cabeça baixa, tentando passar despercebido. Sentou-se no último banco, distante, apenas observando. Enquanto os cânticos ecoavam pelo salão, seu coração não conseguia se abrir. Ele estava ali, fisicamente, mas sua alma parecia ausente. Foi então que percebeu olhares cruzando em sua direção. Algumas pessoas cochichavam, outras apenas o encaravam com indiferença. O homem que havia o humilhado na semana anterior pregava com eloquência, e cada palavra parecia reforçar a autoridade que ele tinha sobre o grupo. Elias se sentiu ainda menor, quase invisível. Uma sensação de impotência o dominava, como se estivesse preso em um lugar onde nunca seria respeitado. Naquela noite, de volta para casa, Elias caiu de joelhos. Pela primeira vez em dias, conseguiu abrir o coração em oração. Não foi uma oração bonita ou bem formulada. Foi um grito, um clamor sincero. Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo carregar esse peso. Se eu realmente sou teu servo, mostra-me, confirma em meu coração. Porque se depender da aprovação dos homens, eu já perdi. Suas palavras ecoaram no silêncio, e ele permaneceu ali, deitado no chão, exausto de tanto chorar. O tempo passou, e Elias percebeu que algo começou a mudar, mesmo que de forma sutil. Não era uma mudança externa, mas interna. Aos poucos, o peso da humilhação foi dando lugar a uma sede diferente.
a sede de buscar a Deus, não pelo que os outros diziam, mas porque sua alma necessitava. Ele passou a acordar de madrugada e, em meio ao silêncio da noite, lia os Salmos. Encontrava em cada versículo um consolo, como se Davi, o salmista, estivesse compartilhando a mesma dor. Fui esquecido do coração deles como um morto. Tornei-me como um vaso quebrado. Salmos 31:12. Essas palavras se tornaram as de Elias também. E assim, pouco a pouco, Elias começou a se levantar. Não era uma recuperação rápida. Não havia aplausos ou gestos de apoio. Mas no secreto de sua casa, algo novo estava nascendo. Ele descobriu que quando a humilhação dos homens cala nossas forças, Deus abre espaço para nos reconstruir por dentro. O que antes era dor, começava a se transformar em aprendizado. O que antes era vergonha, começava a se tornar intimidade com o Pai. Mas esse era apenas o início. O caminho que Elias ainda teria de percorrer o levaria a experiências mais profundas, onde descobriria que a honra de Deus não se revela no meio da multidão, mas no secreto, onde ninguém vê, mas onde o Senhor trabalha de forma mais poderosa. Os dias se transformaram em semanas, e a vida de Elias seguia em um ritmo aparentemente comum. Ele ainda ia às reuniões, ainda participava das atividades, mas sempre em silêncio, sempre nos cantos, sem chamar atenção. Por fora, parecia apenas mais um jovem entre tantos, mas por dentro travava batalhas invisíveis. Ele ainda sentia as feridas da humilhação, ainda escutava os ecos das risadas que o marcaram, mas agora havia algo diferente. Ele estava aprendendo a encontrar refúgio não nas pessoas, mas na presença de Deus. Certa madrugada, após uma noite de insônia, Elias decidiu sair para caminhar. A cidade estava em silêncio e apenas o som distante dos cães quebrava a calmaria. Ele andou até uma pequena praça, onde costumava brincar quando criança, e se sentou em um banco de madeira gasto pelo tempo. Ali, sob o céu estrelado, começou a falar com Deus em voz baixa, quase um sussurro. Pai, eu não entendo por que permitiu que eu passasse por aquilo. Eu não compreendo o que o Senhor quer me ensinar. Mas, se eu tiver que perder a aprovação dos homens para ganhar intimidade contigo, que assim seja. Só não me deixe sozinho. Foi nessa madrugada que Elias percebeu algo que mudaria seu caminho. A oração não precisava ser um discurso eloquente, mas um diálogo sincero. Ele começou a abrir o coração de forma crua, sem filtros, como quem conversa com um amigo. Falava de suas dores, de seus medos, de suas inseguranças, mas também agradecia pelas pequenas coisas. O sopro do vento, a paz daquele momento, a chance de ainda estar de pé. E quanto mais falava, mais percebia que havia uma presença real ali com ele. Uma presença que acalmava sua alma. A partir daquele dia, Elias estabeleceu uma rotina secreta com Deus. Todas as madrugadas, levantava-se em silêncio, pegava sua Bíblia e seu caderno e se retirava para aquele mesmo banco da praça. Ali lia as Escrituras, escrevia suas reflexões e, principalmente, derramava sua alma em oração. Ele descobriu que no silêncio da madrugada sua fé era renovada, sua dor era aliviada e sua identidade era restaurada. Enquanto isso, na comunidade, as coisas continuavam iguais. As pessoas ainda olhavam para Elias com certa indiferença, e o homem que o havia humilhado seguia em sua posição de liderança, sendo aplaudido e respeitado. Aos olhos humanos, nada havia mudado, mas no mundo invisível, uma transformação profunda acontecia. Elias, que antes buscava aprovação, agora buscava presença. Ele aprendeu que a humilhação pode ser a porta que nos leva para o lugar mais íntimo com Deus, onde ninguém mais tem acesso, apenas Ele e nós. Certa noite, durante um culto, o pregador convidou a todos para um momento de oração coletiva. As pessoas se ajoelharam e o salão foi tomado por vozes que clamavam juntas. Elias, no entanto, não conseguia se concentrar. Seu coração estava inquieto.
e ele sentia como se o Espírito Santo o chamasse para algo diferente. Em silêncio, fechou os olhos e, sem palavras, apenas abriu sua alma. Foi nesse instante que sentiu uma paz profunda, tão forte que as lágrimas começaram a escorrer. Não havia voz audível, mas havia certeza. Deus estava ali, ouvindo, acolhendo, restaurando. Naquela semana, Elias viveu outro episódio marcante. Uma senhora idosa da comunidade, conhecida por sua vida de oração, o chamou de lado após a reunião. Com um olhar sereno, disse: "Meu filho, eu não sei o que você tem passado, mas enquanto orava, Deus colocou você no meu coração. Ele me mostrou que você está sendo forjado no secreto e que aquilo que hoje é vergonha se transformará em testemunho. Não desanime, porque o Senhor tem visto suas lágrimas e Ele não despreza o coração quebrantado." Essas palavras ecoaram dentro de Elias como um bálsamo. Ele nunca havia contado a ninguém sobre suas madrugadas na praça, mas agora entendia. Deus realmente via. Aquilo que acontecia no silêncio da noite, quando ninguém mais percebia, estava diante dos olhos do Senhor. E se Deus via, isso era o suficiente. A partir desse ponto, Elias começou a compreender que sua humilhação não havia sido o fim, mas o início de um processo. O processo doloroso de morrer para a aprovação humana e nascer para a intimidade divina. Era como uma semente enterrada na terra, invisível aos olhos, esquecida por muitos, mas que em segredo estava germinando para, no tempo certo, florescer. Elias ainda sofria, ainda enfrentava olhares de julgamento, ainda sentia o peso do passado recente. Mas agora tinha uma certeza: sua identidade não dependia mais do que diziam sobre ele, mas do que Deus dizia a seu respeito. E se Deus dizia que ele era amado, escolhido e chamado, então nenhuma voz contrária poderia anulá-lo. Esse foi o segundo grande capítulo de sua jornada. Entender que a verdadeira honra não vem diante da multidão, mas no secreto da comunhão com o Pai. E, embora ele ainda não soubesse, Deus estava preparando o cenário para algo maior, onde a mesma boca que o humilhou teria que reconhecer a mão do Senhor sobre sua vida. O tempo avançava, e embora Elias tivesse encontrado refúgio nas madrugadas e consolo na oração, as marcas da humilhação ainda eram lembranças presentes. Ele descobriu, no entanto, que a cada oração feita em silêncio, a cada lágrima derramada aos pés de Deus, uma nova força surgia dentro dele. A humilhação, que antes parecia ser um peso insuportável, agora se transformava em combustível para buscar mais de Deus. O mais impressionante era perceber que, mesmo sem grandes mudanças visíveis, as pessoas começaram a notar algo diferente nele. Elias já não reagia da mesma forma que antes. Se alguém lhe dirigia palavras duras, ele respondia com mansidão. Se alguém zombava, ele permanecia em silêncio sem devolver ofensas. Essa postura despertava tanto estranheza quanto incômodo em alguns, mas também começava a chamar a atenção de outros, que percebiam que havia algo além de uma simples timidez ou medo. Era paz. Uma paz que não se explicava em palavras. Certa noite, no retorno de um culto, Elias caminhava sozinho quando encontrou um dos jovens que costumava rir dele. O rapaz parecia abatido, diferente de seu tom costumeiro de ironia. Com a voz baixa, quase envergonhada, pediu: "Elias, ora por mim?" Elias ficou surpreso. Não esperava aquilo de alguém que tanto havia zombado de sua dor, mas, sem hesitar, colocou a mão no ombro dele e orou ali mesmo, na rua, sob as luzes amareladas dos postes. Foi uma oração simples, mas carregada de sinceridade. Quando terminou, o jovem chorava, e pela primeira vez, Elias sentiu que Deus estava transformando a humilhação em uma oportunidade de ministrar. Esse episódio marcou um divisor de águas. Elias começou a ser procurado discretamente por pessoas que estavam passando por lutas pessoais, familiares ou espirituais. Era como se a própria dor que o havia quebrado agora fosse usada para aproximá-lo de outros corações feridos.
Ele descobriu que sua vulnerabilidade o tornava acessível, que sua história de fraqueza o fazia ser visto não como alguém distante, mas como alguém real, que sabia o que era sofrer. Apesar disso, o homem que o havia humilhado publicamente continuava em sua posição e, em certos momentos, fazia questão de lembrá-lo de sua inferioridade. As palavras ainda cortavam, mas Elias já não sangrava da mesma forma. Era como se Deus tivesse cicatrizado aquelas feridas com o tempo. A humilhação já não definia quem ele era. Agora era apenas uma lembrança de onde tinha começado sua transformação. Com o tempo, Elias percebeu que o lugar de maior dor também havia se tornado o lugar de maior aprendizado. Ele compreendeu que Deus usa as situações mais difíceis não para destruí-lo, mas para moldá-lo. Era como um oleiro que pressiona a argila, que amassa, que molda com força, mas sempre com propósito. E Elias, em suas madrugadas, começou a orar não mais pedindo para Deus tirar a dor, mas agradecendo porque a dor o levava mais perto dele. Em uma manhã de domingo, a comunidade foi surpreendida. O líder local, aquele mesmo que havia zombado de Elias em público, enfrentava uma crise em sua vida pessoal. A notícia se espalhou rapidamente. Problemas familiares, conflitos internos, fragilidade espiritual. Muitos que antes o aplaudiam, agora cochichavam nos corredores, e ele, que parecia inabalável, agora se mostrava vulnerável. Foi nesse cenário que algo inesperado aconteceu. Em uma reunião menor, quando poucas pessoas estavam presentes, esse homem se aproximou de Elias. Seus olhos estavam cansados e sua voz já não carregava a arrogância de antes. Elias, disse ele, quase em sussurro, eu sei que já te feri, sei que falei coisas que nunca deveria ter dito, mas se puder, ore por mim. Naquele momento, Elias sentiu seu coração disparar. Ele poderia ter devolvido todas as humilhações, poderia ter lembrado cada palavra dura, poderia ter se calado em vingança. Mas não, em vez disso, lembrou-se de todas as noites em que Deus o consolou, de todas as lágrimas que o Senhor enxugou, e compreendeu que aquele era o instante em que precisava fazer o que aprendera no secreto: perdoar. Elias colocou a mão sobre aquele homem e orou, não com ironia, não com raiva, mas com amor. As palavras fluíram com sinceridade, pedindo para que Deus restaurasse sua vida, curasse suas feridas e lhe desse novamente a paz que só Ele pode dar. Enquanto orava, Elias percebeu algo surpreendente. A verdadeira vitória não estava em ver seu agressor cair, mas em ser capaz de amá-lo apesar de tudo. Essa cena ficou gravada na memória de quem estava presente. Ninguém entendeu como Elias, que havia sido exposto e humilhado, agora era quem levantava em oração aquele que o havia ferido. Mas para ele, aquilo não era sobre vingança ou sobre justiça própria. Era sobre ser instrumento de Deus. Elias, em silêncio, compreendeu algo profundo. Às vezes, Deus permite que sejamos humilhados em público para que, em segredo, sejamos preparados para atos de grandeza que só podem nascer de corações quebrantados. O perdão não anulava a dor que vivera, mas a transformava em algo maior, em testemunho vivo de que Deus realmente é capaz de mudar o impossível. E ainda que nada de imediato tivesse mudado diante da comunidade, Elias sabia que algo poderoso havia acontecido dentro dele. Ele havia perdoado. Ele havia vencido não o homem, mas a si mesmo. E essa vitória era maior do que qualquer reconhecimento público. Esse foi o terceiro grande capítulo de sua jornada. Perceber que o segredo da verdadeira honra não estava na plateia que o via, mas na fidelidade que demonstrava a Deus, mesmo quando ninguém aplaudia. Os dias que se seguiram àquela oração em favor do homem que o humilhara foram carregados de silêncio e reflexão. Elias não procurava reconhecimento, não buscava que ninguém soubesse do que havia acontecido. Ele havia aprendido a viver escondido em Deus, e era nesse esconderijo que se fortalecia. Mas o céu já havia se movido.
e o que estava acontecendo em secreto estava prestes a se revelar em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Na comunidade, os rumores sobre as dificuldades do líder se espalhavam cada vez mais. Muitos começaram a se distanciar, outros passaram a questionar sua capacidade de conduzir e havia quem apenas assistisse de longe, esperando para ver no que aquilo resultaria. Elias, no entanto, não se deixou envolver por fofocas. Ao contrário, cada vez que lembrava do homem, dobrava seus joelhos e orava. Era como se a humilhação tivesse sido apagada e substituída por compaixão. Certa noite, em uma reunião especial, o inesperado aconteceu. O salão estava cheio, as cadeiras ocupadas e a atmosfera era de expectativa. O líder, visivelmente cansado e abatido, levantou-se diante de todos. O silêncio foi imediato. Ele respirou fundo e, com a voz embargada, começou a falar. Irmãos, eu preciso confessar algo a vocês. Por muito tempo, eu julguei, critiquei e até humilhei pessoas, acreditando que minha posição me dava autoridade para isso. Mas esses últimos dias têm sido diferentes. Eu fui quebrado, confrontado pela minha própria fragilidade. E no meio da minha dor, alguém que eu mesmo feri foi quem me estendeu a mão. A congregação se entreolhou, curiosa. Alguns já sabiam do que ele falava, mas a maioria não tinha ideia. O líder continuou. Esse homem é Elias. Todos voltaram o olhar para ele. Elias, que estava sentado discretamente nos últimos bancos, sentiu seu coração disparar. O líder prosseguiu. Eu o humilhei diante de vocês. Eu ri dele, menosprezei sua fé e o tratei como alguém pequeno. Mas quando precisei, ele não me virou as costas. Pelo contrário, ele orou por mim. E naquela oração eu senti algo que há muito tempo não sentia. A presença de Deus. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, envergonhadas por terem rido junto com o líder no passado. Outras olhavam para Elias com admiração, como se o vissem pela primeira vez. O líder, com lágrimas nos olhos, concluiu: hoje, diante de todos, eu quero pedir perdão a Elias. E mais do que isso, quero dizer a vocês que a verdadeira grandeza não está em quem ocupa uma posição, mas em quem, mesmo ferido, continua amando. As palavras ecoaram como uma espada afiada que atravessava os corações. Elias, sem conseguir conter as lágrimas, se levantou. Não fez discurso, não disse nada grandioso. Apenas caminhou até a frente, abraçou aquele homem e chorou junto com ele. O salão, tomado por emoção, também chorava. Muitos se aproximaram, pedindo perdão por terem se calado ou até participado das humilhações. Naquele instante, Elias entendeu. Deus o havia honrado. Não de maneira barulhenta, não com aplausos humanos, mas com algo muito mais profundo. Aquele que havia tentado destruí-lo agora reconhecia publicamente a presença de Deus em sua vida. Essa era a honra que vinha do céu, e não dos homens. Mas a cena não terminou ali. Enquanto todos ainda choravam, uma senhora idosa, conhecida por sua vida de oração, levantou-se e disse em alta voz: este é o mover de Deus. Quando os humilhados não revidam, mas permanecem fiéis, o Senhor mesmo se levanta para honrá-los. Elias, hoje você é prova viva disso. Aquelas palavras selaram o momento. O culto se transformou em um derramamento de lágrimas, confissões e reconciliações. Pessoas se abraçavam, pediam perdão umas às outras, e a presença de Deus enchia o lugar de uma forma indescritível. Era como se o céu tivesse descido ali, em resposta à fidelidade silenciosa de Elias. Nos dias seguintes, a vida de Elias mudou completamente. Não porque ele buscasse ser exaltado, mas porque as pessoas passaram a enxergá-lo de outra maneira. Muitos queriam ouvir sua história, queriam orar com ele, buscavam nele um exemplo de fé viva e humilde. Elias, no entanto, mantinha-se com o mesmo coração, quebrantado, simples, sempre disposto a apontar para Deus e não para si.
O mais belo, porém, não estava na forma como as pessoas passaram a tratá-lo, mas no que acontecia no seu interior. Elias sentia-se mais íntimo de Deus do que nunca. O deserto da humilhação havia se transformado em um jardim de comunhão. Cada lágrima derramada em segredo agora florescia em frutos visíveis de graça e misericórdia. A grande lição que Elias levava em seu coração era clara. Não importa o tamanho da vergonha, não importa quantos zombem, não importa quantos riam. Quando alguém permanece fiel e escolhe não devolver o mal com o mal, o próprio Deus se encarrega de transformar a história. A humilhação pública se torna palco para a honra secreta que vem do alto. E assim, Elias percebeu que seu testemunho não era apenas para si, mas para todos aqueles que algum dia seriam humilhados, rejeitados ou envergonhados. Sua vida se tornava uma mensagem viva. Não desista, não revida, permaneça, porque no tempo certo, Deus mesmo se levantará por você. Esse foi o clímax de sua história, o momento em que a dor se transformou em glória, em que o riso de zombaria se converteu em lágrimas de arrependimento e em que o humilhado foi honrado, não pelo desejo de vingança, mas pela fidelidade silenciosa que move o coração de Deus. Depois daquele dia marcante em que a congregação inteira presenciou a reconciliação entre Elias e o homem que o havia humilhado, a vida do jovem nunca mais foi a mesma. O peso da vergonha que carregara por tanto tempo foi substituído por uma leveza indescritível. O rótulo de fracassado ou motivo de piada não fazia mais sentido, porque o próprio Deus havia escrito uma nova página de sua história. Elias compreendeu então que a honra de Deus não é um troféu exibido diante das multidões, mas um selo invisível que acompanha aqueles que permanecem fiéis, mesmo no silêncio. Era isso que o mantinha de pé, a certeza de que sua vida não dependia do que diziam, mas do que Deus via em seu coração. Com o tempo, outros testemunhos começaram a brotar a partir de sua história. Jovens que antes se sentiam desanimados encontravam nele inspiração. Famílias que estavam em conflito buscavam nele conselhos. Pessoas que haviam se afastado da fé voltavam tocadas pelo exemplo de perdão e perseverança. Elias não havia planejado nada disso. Apenas escolheu não abandonar o caminho, mesmo quando parecia o mais difícil. Em suas reflexões, ele entendia que cada lágrima derramada em segredo tinha sido, na verdade, uma semente. O campo da humilhação, regado por suas orações, agora florescia em frutos de esperança e restauração. A vergonha que o havia ferido se tornava, pouco a pouco, a plataforma de onde Deus mostrava sua glória. Mas Elias não se deixava levar pela vaidade. Ele sabia que tudo era graça. Sempre que alguém o exaltava, sua resposta era simples: não foi por mim, foi por ele. Eu apenas escolhi permanecer. Essa postura humilde preservava seu coração de se tornar orgulhoso, lembrando-o constantemente de que o poder estava em Deus e não nele. No entanto, havia algo ainda mais profundo. Elias descobriu que, ao perdoar, não apenas libertara o homem que o havia ferido, mas também a si mesmo. Já não vivia preso às lembranças amargas do passado, nem carregava rancor. Seu coração estava livre para amar. Esse era o verdadeiro milagre, a transformação interior. O silêncio de Deus, que tanto o incomodara nos dias de humilhação, agora fazia sentido. Elias percebia que aquele silêncio não era abandono, mas preparo. Deus não estava ausente, estava moldando-o, fortalecendo-o, ensinando-o a confiar além das aparências. Hoje, ao olhar para trás, ele entendia que se Deus tivesse respondido imediatamente às suas queixas, talvez ele não tivesse aprendido a esperar, nem teria descoberto a profundidade da intimidade que havia experimentado. No fim das contas, a honra que veio em segredo não era sobre ser reconhecido pelos homens, mas sobre ser reconhecido por Deus. E isso bastava. Elias descobriu que mesmo quando tudo parecia perdido, havia um Deus que via, ouvia e agia, ainda que em silêncio.
A mensagem que sua vida transmitia ecoava além de suas próprias dores. Para cada pessoa que já havia sido humilhada, para cada um que já havia sido rejeitado, Elias se tornava um testemunho vivo de que não vale a pena desistir. Ele se tornou um lembrete de que o mesmo Deus que permitiu a humilhação é o que, no tempo certo, transforma a vergonha em vitória. E talvez essa seja a maior lição de sua jornada, a de que a verdadeira honra não está nos palcos iluminados nem nas palmas humanas, mas no secreto em que Deus age e revela quem realmente somos diante dele. Elias, aquele jovem simples que um dia foi alvo de risos, hoje era lembrado não pela humilhação que sofreu, mas pela fidelidade que demonstrou. Não pelo momento de vergonha, mas pela grandeza do perdão. Não pelo silêncio de sua dor, mas pelo eco de sua fé. Assim, sua história se encerra não com um final de triunfo terreno, mas com um testemunho eterno de que quando os homens tentam diminuir, Deus é quem levanta. E quando tudo parece perdido, é no secreto que Ele prepara a verdadeira vitória.